Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Facinho de encontrar. Santo é o nome do Senhor. Deus poderoso. Glória a Deus. Sempre, irmãos, nós lemos e depois nós oramos, mas hoje Deus manda nós orarmos primeiro, para depois nós lermos. Nós vamos orar em pé e depois nós vamos ler. Vocês vão estar sentados. É assim que Deus me instruiu para me fazer hoje. E eu quero também estar compartilhando com a igreja uma visão, daqui a pouquinho, que Deus me deu hoje, quando eu estava aqui enchendo os cálices com o suco da uva, né? Uma visão muito abençoada que Deus me deu também. Amém? Então vamos orar para que Deus venha falar comigo, para que Deus venha falar com você nesta noite, para que não venha aqui ser feito nada da minha carne, da minha vontade, das minhas emoções, mas que sim venha ser o Espírito Santo que venha estar falando com cada um de nós nesta noite. Nós temos que repreender o mal que possa estar sobre a nossa vida também, porque nós não somos imunes, não. Todos nós somos tentados. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre tentação, sobre pecado, sobre desobediência. E às vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas certas e não estamos. Então vamos orar para que Deus ele venha falar com a gente, para que Ele venha conduzir esta palavra, para que não seja a pastora Clarice, mas sim o Espírito Santo que vai estar dando cada palavra, que vai estar entregando para cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no Teu nome, Jesus querido, Deus maravilhoso, nós oramos, Pai. Este momento, Deus querido, é um dos momentos mais importantes, Deus amado, do culto, Senhor. É um momento no qual, Deus querido, nós nos sentamos, Pai, para ouvir o Senhor falar com cada um de nós, Senhor. E nós te glorificamos, Senhor amado, por uma oportunidade que nós temos, rica como essa, Senhor amado, de sermos disciplinados pelo Senhor, meu Pai, de sermos corrigidos pelo Senhor, meu Pai. Oh, Senhor amado, que o Senhor venha nos corrigir, o Senhor venha abençoando cada coração aqui, Pai, o qual vai ser a terra, Pai, que já está sendo preparada, Pai, para que a semente venha a ser lançada, Senhor. Que o Senhor venha repreender agora todo espírito imundo, todo e qualquer demônio que queira roubar esta semente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. O Senhor venha usar a minha vida, meu Pai. O Senhor venha usar a minha boca, Senhor Jesus. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser a boca de Deus falando nesta noite, Pai. Mas eu não quero falar de mim. Eu não quero falar nas emoções, Senhor amado. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha repreender. Não deixe eu falar nada daquilo que não é da Tua vontade. Que a voz não venha sair da minha boca se eu vim falar mentira aqui, Senhor. Que o Senhor venha me conduzindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos as nossas vidas, Pai. E peço que o Senhor venha nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Quero que os irmãos acompanhem. Você que está com a tua Bíblia, acompanhe a palavra do Senhor que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Se escondeu a mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu
da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais do que toda besta e mais do que todo animal do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor do teu parto. Com dor darás à luz a teus filhos. Teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Adão disse: porque destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, é maldita a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerá teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tornado, porque és pó e ao pó tornarás. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vemos que as palavras aqui são claras, são fáceis de nós entendermos o que Deus disse claramente. Mas existem versículos aqui que têm revelações de Deus. E há vários dias Deus está me mostrando esta palavra. Há vários dias Deus está falando comigo e mostrando essa parte da Bíblia, se destacando. E de todos os versículos aqui que nós lemos, a parte assim que mais me chama a atenção é quando Deus ele amaldiçoa a serpente. Ele disse que ela será maldita, serás mais do que todos os animais, mais do que todas as bestas do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Nós vendo este versículo e nós comparando com o versículo que Deus fala que o homem é pó e do pó pro pó ele vai voltar. Do que Satanás ele se alimenta? Ele se alimenta de pecado. Isso faz ele governar, dominar. Desde o começo, Deus ele colocou aquela árvore ali para ver, para testar a fidelidade do casal que estava ali. Talvez aquela árvore não tivesse nenhuma diferença, fossem iguais todas elas que estavam ali. Mas Deus deu esta ordem para ver até onde iria a fidelidade, a obediência. E Satanás já estava na terra, já estava tentando. E quando Deus ele formou o homem, ele formou a mulher, ele nos fez a imagem e a semelhança. Ele nos fez a imagem de Deus, a semelhança de Jesus, e nos deu o poder do Espírito Santo a cada um de nós. E neste momento, quando Eva ela desobedeceu o Senhor, quando ela foi lá e comeu daquele fruto, ela entregou a autoridade, ela entregou o governo que Deus tinha dado para eles governar, para eles cuidarem, porque Deus disse, ele fez o homem para ele governar. Ele manda, ele governa sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que tem nela. Mas naquele momento ele passou esse governo a Satanás pela desobediência. Ele desobedeceu, ela desobedeceram os dois juntos. E aí entrou o pecado. Sabe, irmãos, quando às vezes as pessoas falam do pecado original, às vezes muitas pessoas pensam assim: o pecado original é ter relação sexual. Esse é o pecado original. Depois que Adão e Eva tiveram relação sexual, entrou o pecado original. E não é. O pecado original é o pecado da desobediência. É um pecado que vem já desde a criança. As crianças, elas são inocentes, elas são anjos, mas elas não se iram.
Elas não têm inveja uma das outras? Elas não têm ciúme? Quem que ensina elas a ter isso? A mãe que ensina? É o pai que diz para você sentir ciúme? É o pai que ensina a brigar, a bater às vezes no menor, a roubar o doce, a quebrar o brinquedo. Tem criança que pega o brinquedo da mão do outro ali, ele quebra só pelo prazer de ver o outro chorar. Ele joga no chão e morre. Tem criança que ela não consegue se acertar com nenhuma outra. Ela briga, ela é brava. Às vezes as mães dizem assim: mãe, pastora, ore pelo meu filho porque ele está rebelde. Ore pela minha filha porque ela está desobediente. Eu não sei o que está acontecendo. É o pecado original que está ali acontecendo na vida daquela criança. Já desde pequenininho, muitas vezes eles brigam, né? Você diz assim: ela é brava, é uma criança nervosa, é uma criança brava, é uma criança que quer as coisas do jeito dela. Não tem aqueles nenezinhos nervosos que você tem que dar o peito para ele a hora que ele quer. Se você conversar e ele já não quer mais, não é assim? É aqueles nenezinhos bravos. É o pecado original que está ali na vida dele já desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Ele não sabe por quê, mas ele comete isso porque está dentro dele. A natureza é aquilo que nós herdamos de Adão, é aquilo que nós herdamos de Eva. Quando eles desobedeceram, entrou, Satanás pegou e começou a governar. E quando se fala aqui dos espinhos, quando se fala das coisas que Deus permitiu, é porque nós desobedecemos. Aí entrou as doenças. Quando fala dos cardos, fala de doença, espinhos. Espinhos são as dificuldades da nossa vida, são o momento que você vai passar pela aflição. O que simboliza o espinho? Aquilo que cutuca, aquele que fere, aquele que dói, aquilo que machuca. Isso é que significa que nós vamos passar por dor, por sofrimento, nós vamos ser afligidos, nós vamos sofrer por causa da desobediência, por causa que um dia alguém não ouviu a voz de Deus, foi infiel, e Satanás pegou aquilo que Deus tinha dado para cada um de nós e usou contra nós mesmos. E até hoje, irmãos, até hoje não é diferente. Até hoje continua o pecado, continua a desobediência, continua a ganância, continua a soberba. Tantas coisas que nós vemos na palavra do Senhor. Nós vemos lá no livro de Gálatas, que fala das obras da carne, das obras do Espírito Santo. É só nós olharmos ali, é só nós vermos no que nós se encaixamos, se existe mais, se nós estamos mais na carne, se nós estamos mais no Espírito. Porque é uma batalha, todos os dias é uma batalha espiritual. Todos os dias o diabo ele vem te tentar. Ontem eu estava ministrando aqui para os jovens, falando sobre demônios. E eles estão por todas as partes, por todos os lugares, tentando. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor. E às vezes as pessoas se acham, ela bate no peito e diz assim: eu não tenho medo, porque Satanás está debaixo do meu pé. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus, que é santo, que é puro, que não tem pecado. Mas nós, quando nós pecamos, quando nós falamos palavras, quando nós cometemos atos, nós abrimos portas, nós abrimos brechas nas nossas vidas para que o inimigo entre. E isso é com todos, não existe exceção. Todos nós cometemos erros assim. E por esse motivo ele entra muitas das vezes dentro da nossa casa e destrói os nossos lares, acaba com os casamentos, destrói a vida do casal, a vida dos filhos. As pessoas se separam, elas não têm comunhão muitas vezes dentro da casa delas. Às vezes ficam horas sem se ver, às vezes dias, às vezes até um mês. E quando chega perto, cadê aquele amor? Cadê aquele amor que Deus ordenou para nós? O inimigo tem tentado destruir, tem jogado um contra o outro, tem colocado a ira, o ódio, o ciúme, a desconfiança. Às vezes uma palavra que é dita é o suficiente para a pessoa desconfiar. E o diabo, ele sempre é aquele que está fora, aquele que não está na igreja, aquele que não participa das coisas do Senhor. Ele é um alvo fácil, porque ele está com fome, porque a palavra do Senhor ela nos alimenta.
E aquele que se alimenta, ele está protegido. Mas aquele que não se alimenta, ele morre espiritualmente. Ele fica uma pessoa fria, ele deixa de crer, ele deixa de acreditar. Tudo que é falado é questionado. Tudo é motivo de zombaria. Tudo é motivo para dizer que não, eu não concordo. E somos enganados pelo inimigo. Somos enganados por ele todos os dias, com coisas que fazemos achando que estava certo, achando que não estamos pecando, achamos que estamos obedecendo, mas nós estamos desobedecendo. E Deus, ele requer de nós a nossa obediência. Quando você obedece o Senhor, você é uma pessoa privilegiada. Quando você é fiel ao teu Deus, quando você obedece Ele sem questionar. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas antes de Deus. Nós pedimos algo para o Senhor, mas nós não temos paciência, às vezes, de esperar. E nós agimos antes. E às vezes, acabamos perdendo a nossa bênção, anulando a nossa bênção. Não cremos que Deus, ele tem poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E aí você quer fazer e às vezes faz antes do tempo. E acaba perdendo a tua bênção. Nós obedecemos ao Senhor quando fazemos um propósito com Deus. Falamos: Deus, se o Senhor me der tal coisa, Deus, eu vou estar aqui na tua presença, eu vou te adorar, eu vou pregar mais forte ainda o teu evangelho, Pai. Eu vou jejuar mais vezes, eu vou orar mais vezes, eu vou visitar mais pessoas enfermas, eu vou pregar lá fora nas praças. Mas eu preciso dessa bênção, Senhor. Eu preciso que o Senhor entregue essa vitória na minha vida. E aí Deus entrega a vitória e a pessoa esquece de Deus. A pessoa abandona, a pessoa às vezes não tem tempo, às vezes a pessoa não pode, às vezes tem preguiça, às vezes tem má vontade, às vezes é só tempo para tudo quanto é coisa. Mas o Senhor, se der tempo eu vou. Se eu puder, eu vou marcar tal coisa neste dia, eu vou marcar tal coisa neste horário. Se der eu vou lá. Às vezes fazem votos, campanha, jejum para receber a bênção. Mas eu nunca vi ninguém fazendo jejum depois que recebeu. Eu não vi ninguém fazendo campanha depois que recebeu. Por isso que às vezes tem pessoas que vivem na prova, que vivem na luta, porque é só na luta que é adorador, é só na prova que é adorador. Quando está bem, quando as coisas vão bem, quando está tudo certo, dá uma relaxada com as coisas do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós temos que fazer com excelência. Excelência. Se os irmãos forem olhar para mim, para o pastor, para os obreiros, para qualquer pessoa aqui na igreja, se você for olhar para nós, você não vem mais para a igreja. Se você for olhar para nós, você não vem para a casa do Senhor, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Nós somos seres humanos, nós podemos ser cristão. Eu sou pastora, mas eu também erro. Eu também peco. Eu também sou tentada como você. E às vezes nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Nós fazemos coisas que desagradam ao irmão, que desagradam a você. Às vezes eu falo coisas que você não vai gostar, mas eu preciso falar, eu preciso ensinar, eu preciso, porque Deus cobra de mim. E quando Deus cobra de mim, eu tenho que passar para a igreja. É difícil muitas vezes eu digo: Deus, eu não quero pregar tal coisa, Deus, eu não quero falar tal coisa, me direciona para um outro lado. Mas Deus faz você voltar ali e ministrar. Nós sabemos que púlpito não é só para exortação, não. Nós sabemos que púlpito é para exortar, mas é para consolar também, é para edificar também. Eu creio que Deus, ele tem trabalhado nesta igreja de uma maneira maravilhosa, porque todos os dias a palavra do Senhor se renova. Todos os dias que você vem aqui tem uma palavra diferente para o teu coração. Deus usa um, Deus usa outro, todos de uma maneira diferente, mas Deus fala com cada um de nós. E quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor entrar, tudo muda na nossa vida. Tudo é diferente, igreja. E tudo começa, a obra do Senhor começa lá na nossa casa, para depois nós trazermos para a igreja. Nós só entregamos aquilo que nós vivemos. Então nós temos que viver bem, para que nós possamos entregar bênção também na vida dos irmãos. Cada um que tem aqui um cargo, cada um que tem aqui uma posição dentro da igreja,
Você foi escolhido, não foi escolhido por mim. Você foi escolhido por Deus. Você foi separada por Deus para trabalhar nesta igreja. Seja o que for o que você faz, faça com excelência. Não faça para mim. Não olhe para mim, não pense em mim, não me coloque em primeiro lugar. Não me use como desculpa para não vir mais. Não me use como desculpa para não fazer. Olhe para Jesus, foi Ele que te chamou, não fui eu. Não fui eu. Foi o Senhor Jesus que chamou você. Existem várias pessoas aqui que são falhas. A gente vê comentários de pessoas que deixam, não vêm mais para a igreja. E aí pergunto para ela: por que você não foi mais para a igreja? Ah, porque aconteceu os negócios lá que eu não gostei. Porque eu via a pastora falou tal coisa, o pastor fez tal coisa, um obreiro falou tal coisa, um músico está lá de repente tocando lá, e aquele músico lá ele não está certo, e eu não vou por causa disso. Isso é uma desculpa. Usa as pessoas de muleta para dizer que não tem vontade de vir para a igreja, para dizer que está morto espiritualmente, não tem vontade, não tem ânimo. Sabe por quê? Porque esse mesmo demônio, esse mesmo Satanás que agiu lá na vida de Eva, ele continua agindo na mente das pessoas. Ele continua entrando ali, fazendo com que elas desobedeçam, com que elas percam a vontade, com que elas percam a alegria, o ânimo de estar na presença do Senhor. Ele mostra situações de pessoas lá no mundo. Ele sempre compara pessoas do mundo. Ó, fulano lá é do mundo, mas se duvidar é mais santo do que aquele que está lá pregando, é mais abençoado que aquele que está lá tocando. A Bíblia diz assim que no mundo nós vamos ser afligidos mesmo. As pessoas vão se levantar contra nós. As pessoas vão falar mal, as pessoas vão difamar, as pessoas vão se levantar, vão inventar, vão caluniar. Mas é para você glorificar, porque é para ser assim mesmo. É para ser assim mesmo. Quando Jesus tinha pão, quando Jesus tinha peixe para alimentar, tinha uma multidão lá para comer, para encher a pança, para encher a barriga. Mas na hora de carregar a cruz, cadê aquele povo? Sumiu, desapareceu. Eles estavam lá no meio daqueles que acusavam. Eles estavam lá no meio daqueles que mandavam crucificar. Pessoas que o Senhor alimentou, pessoas que o Senhor deu de beber, que o Senhor pregou para ele. Nós vemos aqui na Bíblia quantas vezes Jesus estava pregando, falando, e as pessoas estavam ali pegando em pedra para querer jogar nele. Quantas vezes nós estamos aqui pregando, eu, os pregadores que estão aqui, os pregadores que estão aí, quantas vezes você está aqui sendo usado na mão do Senhor e tem alguém bem louco querendo pegar uma pedra para acertar em nós, né? Está errado o que ele está falando, eu não concordo, o problema é teu. Por isso que tem bastante igreja, porque cada um pensa de uma maneira. Deus já sabia que existia isso na terra, então Ele fez vários lugares. Tem uns que são barulhentos, tem outros que são quietinhos, tem outros que usam véu, tem outros que não usam, tem outros que usam saia, tem outros que usam calça comprida, tem outros que cantam, tem outros que não cantam. Nenhum desses nós temos que se encaixar. Agora, se eu não me encaixo em nenhum deles, aí eu tenho que me cuidar, porque daí o lugar que eu vou me encaixar é um lugar de fogo, né? Enxofre. Aí o problema é em mim, eu sou o problema. Então eu tenho que procurar resolver, pedir para Deus mostrar onde que eu estou errando, onde que eu estou sendo falho, aonde que eu estou me afastando do Senhor. Meu Pai, me ajuda a enxergar, porque eu quero fazer parte daquele povo que um dia vai morar no céu. Eu quero fazer parte do rebanho do Senhor. Eu quero estar lá um dia. E às vezes, irmãos, nós fazemos dos nossos problemas, às vezes eles são pequenos, mas às vezes nós fazemos grandes problemas, nós transformamos eles nos problemas enormes, coisas que não é para ser. Eu vi hoje uma ministração, um pouquinho antes de vir para a igreja. Talvez alguns dos irmãos já tenham assistido. É algo bem rápido, bem ligeirinho que passa. De um pastor que ele estava indo para casa, já ele estava bem cansado. E ele estava indo para casa, dando graça, acabar o culto. Já tinha ficado o dia inteiro lá na igreja. Ele estava saindo, chegou uma irmã e chamou ele e falou que precisava muito conversar com ele. Ele falou assim: então tá bom, irmão, então seja rápida, porque eu estou indo embora, eu preciso ir para minha casa. E ela falou assim: não, pastor, aqui eu tenho uma plantação, eu fiz uma plantação de alface. Aí ele pensou assim: ah, meu Deus, a mulher vai falar de alface nem na hora que eu quero ir embora. Jesus encurta esse caos, né? Aí ele falou: pé de alface, que interessante, mas o que tem a ver o pé de alface? Daí ela falou assim: não, o problema é que eu fiz um muro bem alto lá,
Mas a minha vizinha, ela tem galinha, ela tem uma galinha. E essa galinha, ela voa por cima do muro e vai lá e cisca e arranca tudo os meus pés de alface. Daí ele pensou, né? Mais uma galinha? Esse é o problema? Uma galinha? E aí, irmã? Não, é que eu não estou conseguindo dormir. Eu já conversei com a vizinha e ela não resolve o problema. Eu não estou conseguindo dormir, estou perdendo meu sono. Aí ele falou assim: irmã, não acredito que você está perdendo a batalha para uma galinha. Veja bem, às vezes nós perdemos a batalha para uma coisa tão simples. Nós perdemos o nosso sono, nós perdemos a nossa paz por coisas banais. E ele falou assim: então tá bom, então eu vou orar para você. E foi engraçado, né? Porque eu já passei por essa situação de ter que orar por uma égua, né? Que a égua estava doente. E aí quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher para me orar pela égua, eu não sabia como que eu fazia, porque era uma situação diferente, né? Mas eu pensei: Deus, alcança a égua lá onde ela está, Senhor. Vai lá e toca nela, entrega a cura. E Deus ouviu, né? Na hora ele ficou engraçado, mas a égua estava deitada, já dias não levantava, outro dia a égua já estava de pé. E ela foi lá e testemunhou. E eu lembrei da minha história nesse dia. Aí o pastor colocou a mão na cabeça dela e falou: Senhor, eu intercedo pela galinha, né? Intercedo para aquela galinha. Vai lá, Senhor, e envia o vírus da gripe do frango nela, para que acabe, né, esse problema. Aí a galinha ia morrer e tudo ia se resolver, né? Mas a moral de tudo é que nós fazemos os nossos problemas grandes. É uma galinha, uma ave. É pouco, é pequeno perante a grandeza de Deus, perante tudo que Ele tem feito por nós. É tão maravilhoso o que Deus tem feito nas nossas vidas, irmãos. E às vezes nós fazemos deles grandes problemas. E nós temos um grande Deus que resolve todo e qualquer problema. Nós temos um grande Deus que cura o câncer, que cura a AIDS, que faz milagre. Ontem mesmo eu compartilhava com os irmãos, né? Nós estávamos ali na porta conversando e nós estávamos falando sobre quando Deus Ele tem um plano de salvação, quando Deus Ele tem uma obra para fazer nas nossas vidas. Ele protege, por mais difícil que seja a situação. Eu lembro que a Vanessa, ela comentou comigo sobre uma criança acho que de 2 anos, se não me engano, né? Que ela morava sozinha com a mãe dela. E a mãe dela teve um ataque no coração e morreu. E essa criança ficou fechada lá dentro, com a mãe morta. E aí quando os vizinhos começaram a sentir um cheiro ruim, porque ela já estava em estado de putrefação, já estava apodrecendo e já estava cheirando mal. E não tem coisa para ter fedor maior do que gente. E tem pessoas que querem ser grandes coisas. Não tem nada, não tem bicho nessa terra que feda mais. O ser humano é o mais catinguento que tem. E às vezes você acha, né? Às vezes nariz empinado, às vezes soberba, pensa que nunca vai precisar de nada, pensa que nunca vai precisar de ninguém, mas Deus às vezes Ele leva lá embaixo, no poço, para mostrar que Ele é Deus. Aí encontraram a criança lá fazia uma semana já, que a mãe estava morta e a criança lá ainda estava viva. Quem que sustentou ela? Jesus, porque Ele tinha uma obra. Então quando Deus Ele tem uma obra na nossa vida, irmãos, pode acontecer o que acontecer, pode se levantar quantos forem, podem falar mal, podem defamar, podem se levantar contra a tua vida, podem dizer que você não presta, que você não é de Deus, que essa igreja não é de Deus. Podem falar, quanto mais eles falam, mais unção Deus dá para nós. Quanto mais falam mal de nós, mais unção Deus derrama neste lugar, mais milagre vai acontecer. E eles vão ter que nos engolir, né? Vão ter que saber, vão ter que vir aqui e dizer: verdadeiramente esta obra é do Senhor. Verdadeiramente esses irmãos que não são loucos não, eles são ungidos de Deus. Esse povo aqui ele não é louco não, esse povo é um povo abençoado. É um povo abençoado, é um povo privilegiado. Nós somos privilegiados. Ontem, irmãos, na oração, meu Deus, acho que nós estávamos mais ou menos umas 50 pessoas, né? Que poder! Nós oramos quase 1 hora e a hora parece que foi assim 5 minutos, né? Como Deus derramou o poder, a glória, a unção dele neste lugar. Eu queria que vocês vissem, vocês que não estiveram aqui, as crianças andando por dentro da igreja. As crianças geralmente elas não oram, elas conversam, elas sentam aqui, elas sentam ali, elas ficam brincando e elas não sabem orar. Ontem tinha criança caminhando, chorando por dentro da igreja, orando
ajoelhado aqui, ó, na frente do púlpito e chorando, coisa mais linda, criança pequena, chorando, porque estava sentindo a glória do Senhor, estava muito grande aqui neste lugar. Pessoas tinham assim, ó, você tinha que olhar para o chão para você não pisar, e pessoas que estavam caídas com o poder, com a glória que o Senhor derramou aqui. Eu sei que tem aqueles que dizem assim, aquilo lá é tudo da carne, aquele negócio daquele jovem cair lá, aquele jovem lá, ele caiu lá, mas eu vi ele em tal lugar fazendo tal coisa errada, aí não adiantou nada. Se aquele jovem que está caído aqui pecou, você não é diferente dele porque está julgando. Você não é diferente dele, você não é melhor que ele em nada. Às vezes as pessoas julgam nós, às vezes as pessoas nos chamam de ladrão, chegam a falar das nossas roupas, da nossa casa. O pastor é ladrona, o pastor anda bem vestido, o Diogo anda bem vestido, o pastor também, a Bruna também, tudo com o dinheiro da igreja. Quando nós devolvemos, nós devolvemos, nós não damos, nós devolvemos aquilo que não é nosso. Qual é a diferença que tem quando uma pessoa vai lá para a balada, vai lá e paga a entrada num clube, vai lá e compra uma garrafa de cerveja? De quem? Ela também está pecando, ela também está roubando de Deus, ela está dando para Satanás, dá na mesma. Então não julgue, porque na mesma maneira que julga, você vai ser julgado lá na frente. Você vai encontrar alguém que vai te julgar na mesma medida, do mesmo jeitinho que você me julga, que você julga a minha família. Deus, Ele vai julgar você também. Alguém vai se levantar contra a tua vida e vai fazer a mesma coisa. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com amor. E tudo que nós fazemos de certo está marcado e de errado também está marcado. Nenhuma vírgula passa escondido dos olhos do Senhor. Ele olha tudo, está tudo marcadinho. Existe um caderno grande lá no céu, que está marcado tudo que nós fazemos. Cada centavo que nós gastamos em coisas que não é de Deus, Ele vai cobrar de mim, Ele vai cobrar do pastor, Ele vai cobrar de cada um de nós. Às vezes, se a pessoa chega aqui, se eu tiver com um sapato diferente, ela nota. Mas se tiver um microfone novo, se tiver um instrumento novo, ela não vê. Tem pessoas que são assim, ela só vê o que está em nós, mas o que está na casa do Senhor não vê. Tem pessoas que não viram que tem um data show ali. Tem pessoas que não têm noção quanto que custa. Tem pessoas que não viram que nós temos microfones novos. Temos mais um ali, que eu não sei o nome. Aquele microfone bonito que vem aqui, que eu já pedi para o Diego 10 vezes para ele arrumar lá para nós poder usar, que dá para caminhar, dá para usar as duas mãos. Terminei de pagar ontem. Já estamos negociando uma mesa muito linda. Peço para os irmãos orem, pedindo que Deus abençoe, que a gente consiga comprar, que a gente consiga pagar. São tantas coisas, irmãos, mas as pessoas às vezes não enxergam. Ela só vai enxergar se eu tiver com uma roupa nova. Ela só vai enxergar se o pastor tiver com alguma coisa diferente. Aí vê. Mas quando está aqui sendo colocado, ninguém vê. As pessoas não veem. As pessoas às vezes esquecem que elas chegam aqui e tem uma mesa posta. Só desfrutar, só receber. Você não tem trabalho nenhum. Você só senta e recebe. Nós estamos aqui como mordomos servindo vocês. E ai de nós se nós fizermos alguma coisa que não agrade a Deus. Não precisa você pedir para Ele não, para Ele castigar nós. Ele está vendo. Ele está enxergando tudo. Ele sabe de cada detalhe dos nossos dias, desde a hora que nós levantamos da nossa cama até a hora que nós vamos dormir. Não precisa você pedir nada para Ele, porque Ele sabe de tudo. E se tem alguém que pode nos julgar, é somente Deus, porque é Ele que conhece cada detalhe da nossa história. Se tem alguém que pode julgar você, é somente Deus. É só Ele que conhece a tua vida, é Ele que conhece a tua história, é Ele que conhece lá dentro da tua casa as lutas, as dificuldades que muitas das vezes você enfrenta lá. De repente você diz, não, eu não tenho dificuldade, não tenho problema, comigo está tudo certo. Então você cuide. Então você tem que vigiar mais, porque você não está servindo a Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele tem sim. Todos nós temos, até Jesus. Quando ele veio na terra, as pessoas mataram, crucificaram, mas ele ressuscitou por mim e por você. E ele mudou a história quando ele ressuscitou. Naquele dia que aquela serpente enganou a Eva, e Eva comeu daquela árvore, daquele fruto, ela entregou o governo para Satanás. Ele passou a governar, ele passou a destruir. Mas no dia que Jesus morreu,
e ressuscitou, o governo foi passado a nós novamente, pelo sangue de Jesus. Ele entregou novamente para você. Ele te deu autoridade para você expulsar. Ele te deu autoridade para você pregar, para você evangelizar, para você profetizar. Então não deixe de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Não olhe para as pessoas, não queira ser igual fulano, ciclano, não, seja você mesmo, porque Deus te capacita. Deus te chama, Deus te capacita, Deus te ungiu, Deus te separou para uma grande obra nesta terra. E quando, irmãos, eu estava aqui enchendo os cálices, estava eu e o Espírito Santo. E de repente eu comecei a encher e comecei a sentir a presença dele ali. Aquela hora a mãe não estava aqui, a mãe estava lá. Fiquei um pouco sozinho. E eu comecei a sentir que ele estava aqui. Eu vi ele passar por aqui, por trás do altar, e foi ali perto de mim. E eu comecei, estava enchendo. E mesmo com os olhos abertos, Deus me deu uma visão. E eu vi, irmãos, um culto de ceia, mas muito grande. Mas muito grande. Eram muitos copos, mais ou menos, aproximadamente 50.000 copinhos de ceia que iam ser servidos. Nossa, me arrepia. Está me arrepiando de eu me lembrar. Eu me vi assim, de um óculos, eu já estava mais velha, cabelo erguido aqui em cima, tipo de um coquinho, sabe? Nossa, mas foi muito bonito. Cabelo branco, eu vi bastante rugas assim no meu rosto. Eu vi assim que é daqui a algum tempo, mas vai se cumprir. E eu comecei a escutar um barulho de água. E eu ouvi assim aquela igreja enorme, muito grande, irmãos. E eu caminhava por dentro daquela igreja assim, ó, como se tivesse só eu. E eu comecei a escutar um barulho de água. E quando eu olhei num canto da igreja, tinha uma fonte de água dentro da igreja. E dentro daquela fonte tinha vários peixes, um mais bonito do que o outro dentro daquela fonte ali, ó. E tinha uma pedra grande, assim em cima da fonte, aquelas colunas de pedra, lá em cima tinha uma pedra grande, embaixo tinha vários peixes. Eu lembro que eu vi uma obreira parada assim, cuidando das crianças, para as crianças não colocar a mão na água. E aí eu vi que estava escrito lá, eu vou pedir para alguém levantar aí e ler, no livro de Mateus 16, 18. Vamos ver quem que é mais ligeiro aí. E corajoso para ler em voz alta, né? Aleluia. Pedir para os irmãos que estão aqui, ó, mas eu quero que alguém daí leia em voz alta, bem alto, para que todo mundo possa ouvir o que estava escrito naquela pedra. Aleluia, Jesus. Livro de Mateus 16, 18. Porque eu vi o que estava escrito, mas eu não sabia o que era. E eu fui procurar na Bíblia e eu achei daí. Aleluia, Jesus. Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Santo é teu nome, Jesus! Deus poderoso! Santo é o nome do Senhor! Deus de poder! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus maravilhoso! Nós glorificamos a Deus, né? Muito lindo, né, irmãos? E eu creio que um dia nós vamos fazer, um dia nós vamos construir esta igreja. E eu vou fazer exatamente como Deus me mostrou. Vai ter um cantinho lá, vai ter a fonte com a água escorrendo nas pedras, e em cima dessas pedras vai ter uma pedra maior, que vai estar escrito esse versículo. Se nós não vermos os nossos filhos, os nossos netos verem, né? Eu creio que nós vamos deixar essa herança, esta grande herança para eles, em nome de Jesus. Amém, irmãos?